Olá, queridos amigos e amigas. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. Se você procura um lugar para se reconectar com a fé, a esperança e as histórias que tocam a alma, você está no lugar certo. Este canal nasceu para ser um refúgio de paz, um cantinho onde o tempo desacelera e a gente se encontra para ouvir narrativas que nos lembram da beleza da vida. Histórias de superação, segredos revelados e, acima de tudo, do poder do amor e do recomeço. Mas, antes de mergulharmos na história de hoje, quero pedir um pequeno favor. Se você gosta do nosso trabalho e do que compartilhamos aqui, deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Se ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. E se quiser apoiar o nosso trabalho e ao mesmo tempo descobrir algo que pode ser muito útil para você, dê uma olhada no link da descrição e fixado. É um produto que acreditamos de coração e sei que você vai gostar. Agora sim, a história que preparei para você hoje é uma daquelas que nos fazem refletir e nos mostram que, por mais escura que seja a noite, sempre há uma luz, um sinal de esperança, esperando para ser encontrado. Então, pegue seu café, se aconchegue bem e vamos juntos mergulhar nesta jornada. Porque, acredite, há histórias que precisam ser contadas. E a de hoje é uma delas. Olá, meu nome é João. Quero conversar com você hoje sobre algo que, de certa forma, mudou a minha vida. É sobre a cura que a gente encontra onde menos espera. A gente vive correndo, buscando a felicidade e as respostas lá na frente, no futuro. Mas às vezes, o que a gente mais precisa está bem aqui no nosso passado, guardado em um segredo antigo, numa história que parece esquecida, apenas esperando o momento certo para ser revelada. Eu descobri isso de uma forma tão inesperada que até hoje me arrepio só de pensar. Estava passando por um momento muito difícil na minha vida, uma grande perda, uma tristeza que era como um cobertor gelado que me envolvia por completo. Eu precisava de um lugar para me isolar, para me esconder de tudo e de todos, né? E o destino, com sua sabedoria silenciosa, me levou a uma casa no meio do nada. Eu a herdei de uma tia-avó que eu mal conheci, uma pessoa que vivia reclusa e distante. A casa era uma casa de telhado vermelho, com uma pequena varanda de madeira lascada que gemia sob o meu peso a cada passo. Era aninhada em um bosque onde as folhas, no outono, pareciam uma chuva de fogo caindo sobre o chão úmido e perfumado. Lá, o único som que se ouvia era o vento a sussurrar entre as copas das árvores e o canto distante dos pássaros. Eu via a casa apenas como um negócio, algo a ser limpo e vendido para me livrar de uma vez por todas de um passado que não era meu. Mal sabia eu que aquele lugar, aquele refúgio de tristeza, guardava um dos maiores presentes que a vida me daria. Comecei a minha tarefa, mas era mais do que uma limpeza. Era como se eu estivesse explorando um túmulo de memórias. Os cômodos estavam cheios de pó, com móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas silenciosos. Cada passo no chão de madeira fazia um som oco que ecoava por toda a casa. Mas foi no sótão que a história de verdade começou. O sótão era um labirinto de lembranças esquecidas, caixas e caixas amontoadas, cheias de vestidos de outra época, álbuns de fotos com cheiro de mofo, livros cujas páginas eram tão frágeis que se esfarelavam nas mãos. Eu estava ali, movendo caixas pesadas, quando em um canto escuro e empoeirado, quase invisível, sob uma pilha de linho desbotado, meus olhos foram atraídos por um brilho. Era uma caixa de música, pequena, com detalhes em bronze que contavam a história do tempo. Peguei-a nas mãos e a madeira parecia tão quente como se estivesse viva. A manivela, gasta pelo tempo, era quase uma joia e com as mãos tremendo de curiosidade, eu a girei. Naquele instante, o tempo parou, o ar ficou mais denso e uma melodia suave, cristalina, mas de uma tristeza tão profunda, preencheu o silêncio. Era como se a própria caixa estivesse chorando uma história antiga. E dentro,
preso em uma seda gasta e desbotada. Havia um pequeno pedaço de papel e nele um recado que parecia ter sido escrito para mim. O bilhete dizia apenas: para quando a dor for mais forte que a fé, procure por Elisa. Naquele momento eu não sabia quem era Elisa, mas sabia que aquela mensagem não estava ali por acaso. Ela tinha me esperado, um homem que estava no fundo daquele sótão com a dor mais forte que a fé. A minha busca se tornou uma obsessão. Aquele bilhete, aquela melodia, eu precisava de respostas. A casa inteira se tornou um quebra-cabeça. Revirei cada cômodo, vasculhei gavetas, folhei álbuns, mas nada, nem uma menção a uma tal Elisa. Parecia que ela havia sido apagada da história da família. A única pista que me restou foi a melodia. Tive uma ideia. Na cidade vizinha havia um velho e sábio relojoeiro. Um senhor com mãos trêmulas e olhos profundos que parecia entender a história por trás do tempo. Eu levei a caixa até ele. Ele ouviu a melodia, fechou os olhos e com um suspiro lento me disse: meu jovem, esta não é uma canção comum. Ela foi composta e tem uma assinatura, um mastro quebrado. Veja bem, eu me lembrei da minha tia-avó. Ela era uma musicista talentosa, mas uma tragédia em um teatro a fez abandonar a carreira. Ela se feriu no incêndio, perdendo parte da mobilidade da mão. O mastro quebrado, aquela era a assinatura da dor dela, a dor que a fez desistir de sua maior paixão. Eu estava mais perto, mas ainda no escuro. Eu estava prestes a desistir. A minha própria tristeza me assaltava e a busca parecia inútil. Pensei em jogar a caixa em uma caixa de doações e ir embora. Era a hora de voltar para a minha vida. Mas ao passar pela sala, eu notei uma pesada Bíblia de capa escura, esquecida em um canto da estante. Ao abri-la para ver se havia alguma anotação, um envelope fino, amarelado pelo tempo, caiu no chão. Eu o abri com o coração batendo forte. Era de um orfanato antigo e ali, com o título de um certificado de adoção, estava o nome que eu tanto procurava. Elisa, a minha tia, a reclusa e distante musicista, havia adotado uma menina muitos anos antes, dando-lhe o nome de Elisa. A caixa de música era o tesouro da criança. Mas se a tia a havia adotado, por que não a tinha por perto? Onde ela estava? Liguei para o orfanato, que agora era um lar para idosos, e com uma voz calma e gentil, a diretora me revelou a verdade. Elisa existiu, foi adotada, mas por causa da tragédia, a minha tia, em sua dor e depressão, a devolveu. A caixa de música foi o único objeto que Elisa deixou. E a mensagem, procure por Elisa, não era um pedido para mim. Era uma promessa silenciosa da minha tia a si mesma. Uma promessa de que um dia ela teria a força para reencontrar a filha. A minha tia nunca teve a força. A dor para ela foi mais forte que a fé e a caixa ficou ali escondida como um símbolo de seu maior arrependimento. Mas vejam a beleza e a ironia do destino. Aquela caixa foi encontrada por mim no momento em que eu mais precisava de esperança. Eu não vendi a casa, ela se tornou meu lar e agora todos os dias eu pego a caixinha de música. E quando ouço a sua melodia, eu me lembro, a dor pode vir, pode ser avassaladora, mas ela nunca é a história inteira. Há sempre uma nota guardada, um segredo no fundo do armário, esperando para nos lembrar de que o amor e o recomeço têm o tempo certo para acontecer. Talvez a nossa fé não seja provada na alegria, mas sim na coragem de procurar por aquilo que está quebrado em nós e na coragem de abrir a caixa, mesmo que o bilhete seja de dor. Porque só quem sente a dor valoriza a esperança. Eu espero que, seja qual for a sua história, você se lembre de que o recomeço sempre espera por você. Tenha fé. E assim, termina mais uma história. Se ela tocou seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo. A gente adora saber o que você sentiu. E se quiser continuar recebendo histórias como essa, é só se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Isso ajuda muito o nosso cantinho a crescer e nos motiva a continuar espalhando fé, esperança e recomeços. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.